Olha, Fernanda, um casamento simbólico, ele tem a mesma característica de um casamento comum, tanto no religioso quanto no civil. Porém, ele não tem validade legal em nenhuma dessas situações. Ele não vale para o civil, também não vale para o religioso. Ele vai ser a celebração do amor, o que é realmente o que nós costumamos fazer em um casamento, em um matrimônio, celebrar o amor entre duas pessoas. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. Celebrar é sempre preciso. Se o seu sonho é ter uma cerimônia de casamento, mas por algum motivo o civil ou o religioso não são opções reais, saiba que há uma solução. As cerimônias simbólicas vieram para ficar. Eu sou a Fernanda Leão e no episódio de hoje, do Agora e para Sempre, a nossa assessora e cerimonialista Sabrina Aquino traz esclarecimentos sobre esse assunto e muito mais. Oi, Sá, seja bem-vinda! Olá, Fernanda! Olá, você que está nos acompanhando, bem-vindo ao nosso canal, para você profissional da área, noivinhos, noivinhas. Estamos aqui mais uma vez com um assunto bem bacana para tratar com vocês. Dessa vez é cerimônia simbólica. O que será que é isso, hein, Fernanda? Sá, o que significa a cerimônia simbólica? Olha, Fernanda, um casamento simbólico, ele tem a mesma característica de um casamento comum, tanto no religioso quanto no civil. Porém, ele não tem validade legal em nenhuma dessas situações. Ele não vale para o civil, também não vale para o religioso. Ele vai ser a celebração do amor, o que é realmente o que nós costumamos fazer em um casamento, em um matrimônio, celebrar o amor entre duas pessoas. Normalmente, quando eles optam por casar com uma cerimônia somente simbólica, é porque eles não têm essa possibilidade de fazer o casamento civil ou religioso. E por isso, a gente faz uma cerimônia tal como um casamento comum, sem a figura do juiz de paz e sem a figura do pastor ou do padre, mas dentro, com todas aquelas entradas, os votos, trocas de aliança, tudo que um casamento comum, normal, possa ter. Mas existem momentos simbólicos dentro do casamento religioso e dentro do casamento civil, né? Sim, olha, dentro de um casamento religioso, por exemplo, ele tem muito mais momentos simbólicos. Dentro de um cerimonial religioso, dependendo da religião, por exemplo, a Igreja Católica, ela possui um roteiro de cerimônia bem pautada em vários simbolismos, várias coisas que foram juntadas ali dentro de uma cerimônia. Isso daí é o cerimonial em si, que faz o roteiro, faz a ordem de tudo que vai acontecer no casamento. Já no casamento religioso evangélico, isso é um pouco mais maleável. A gente pode colocar aí um roteiro mais personalizado dentro da expectativa ou dentro da realidade dos noivos. Só que a cerimônia simbólica, ela só tem esses momentos simbólicos, ela não tem daí a figura do religioso, por exemplo, a bênção religiosa, ou a assinatura da ata, ou a assinatura do juiz de paz, juntamente com as testemunhas. Isso não teria no casamento simbólico. O que teria no casamento simbólico são as outras coisas, por exemplo, as entradas do cortejo, as juras, as trocas de aliança, tudo isso daí é feito dentro de uma normativa que vai ser criada pelo cerimonial. O cerimonial que está organizando o casamento vai criar um roteiro especificamente para aquela cerimônia, só que ela não vai ter nem a bênção do padre ou do pastor e nem a assinatura ou aprovação, a certidão de casamento do juiz de paz. Essa é a diferença só mesmo, né? E quem é habilitado? Quem pode realizar um casamento simbólico? Olha, o casamento simbólico pode ser feito por qualquer pessoa da confiança dos noivos, da admiração dos noivos, que queira ministrar uma palavra. Ele pode ser feito por um mestre de cerimônias, contratado pelos noivos, se os noivos não tiverem ninguém que possa conduzir essa questão. Um mestre de cerimônias já acostumado a realizar cerimônias simbólicas, já acostumado a ministrar uma palavra, já acostumado a fazer a troca das alianças, as juras. Então, esse papel que seria do pastor ou do juiz de paz,
No caso, o mestre de cerimônias ou o celebrante, como também é chamado em alguns lugares do Brasil, do mundo também. Então, essa pessoa que vai realizar o casamento. Ele vai ter todos os trâmites normais, porém essa pessoa que vai falar, que vai conduzir, que vai passar a palavra para os noivos, que vai perguntar para os noivos se aceitam ou não se casar, né? Então essa parte é feita pelo mestre de cerimônias ou pelo celebrante. Mas se o casal optar por escolher um amigo, por exemplo, tem que confiar muito que esse amigo vai se sair bem nessa tarefa, né? Com certeza, acho que tem que conversar muito com esse amigo ou amiga. Eu já realizei casamentos em que uma amiga do casal que fez essa parte, porém ela não fez toda a cerimônia. O mestre de cerimônias conduziu a cerimônia como um todo e o momento daquelas palavras para os noivos, aquele momento em que a pessoa deixa uma mensagem. Que fosse a bênção. Isso, no lugar da bênção, né? Seria, ou no lugar da palavra de Deus que o pastor ou o padre pregam, falam no momento, né, do casamento. Nesse momento, um amigo do casal ou amiga faz isso tudo. Ele pode ler já um texto que ele pode se preparar com antecedência, ou ele pode também falar de improviso, vai depender de como que ele está acostumado ou não a fazer isso. Só que é importante conversar bastante com essa pessoa para sentir se ela tem essa desenvoltura, se ela tem essa noção da responsabilidade que ela tem. Do momento que ela está participando. Porque é um momento que não vai voltar mais. Já pensou se o amigo acaba falando uma besteira, coisas do passado? Ou então começa a falar segredos dos noivos, né? Então tem que ter, claro, um discernimento, né? Não vai qualquer um lá falar, não é? Asneiras. Sim, ainda mais que é uma cerimônia, não importa se ela é uma cerimônia simbólica, ela é uma cerimônia de casamento. E existem regras específicas para essa cerimônia simbólica? Não tem nada específico. O mais entusiasmante nisso tudo é que você pode fazer o que você quiser nessa cerimônia. Não tem ninguém que te diga isso é certo ou errado, a não ser o protocolo cerimonial, que vai dizer o que funciona mais ou não, né? Não adianta você querer fazer um tipo de cerimônia de uma forma com que naquele horário, naquele local, não seja compatível. O seu cerimonialista vai saber dizer isso. Então, além do cerimonialista, que conhece do que dá certo ou não, aí não é nem questão de regra, porque regra de cerimonial, porque se é um casamento simbólico, ele é mais livre. Você pode fazer várias coisas, pode fazer o que você quiser. Mas, é claro, dentro de uma forma que fique organizado, que fique... A gente sempre fala aqui no canal que tem o clima da celebração, não importa qual seja, ela tem que começar, daí ela tem que ir subindo até todo mundo ficar bem envolvido emocionalmente, nesse caso, que é a cerimônia, né, de casamento, e depois ela vai se encaminhando para um fim. Mas isso é o cerimonial que vai poder fazer para você, dizer aquilo que funciona ou não, o que dá para fazer. Porque, por exemplo, Fernanda, tem gente, por exemplo, que cria vários rituais para se fazer. Na sua cerimônia. Isso, existem N rituais na internet, você acha? Nossa, inúmeros. Você tem da areia, da água, do vinho, do café com leite. Agora está muito em alta esse quando o pai ou a mãe, né, não estão presentes, já faleceram. Homenagem no meio da cerimônia. Sim. Então, tudo isso pode ser feito, mas não todos, né? Entende? E há quem queira. Não, com certeza. Sempre tem aqueles que querem fazer várias cerimônias, vários simbolismos, mas não, tem que ter dois no máximo, e as coisas não podem ser parecidas, com o mesmo sentido também. Por exemplo, da areia, a cerimônia da areia, onde que o casal, tanto o noivo quanto a noiva, vão colocando areia de cores diferentes dentro do mesmo vidro, e para simbolizar que eles vão, a partir daquele momento, eles passam a ser um só. Tem também a cerimônia do café com leite, que é o mesmo sentido. Um coloca o café e outro coloca o leite, se mistura e vira um só. Então, você não vai fazer no seu casamento a cerimônia da areia e do café com leite, por exemplo, porque é a mesma coisa que está querendo. No mesmo efeito. Então,
precisa também cuidar com isso. Então, tem que conversar muito com o seu cerimonialista, com quem está te ajudando. Se você está fazendo sozinho o seu cerimonial, tenha cuidado para não ficar repetitivo, para a cerimônia não se alongar demais, porque às vezes você pensa assim, é uma cerimônia simbólica, então é rapidinho. Se você colocar muita coisa na cerimônia, ela também vai ficar longa. Então tem que ter esse discernimento. Não deixar os convidados num momento muito cansativo, né? Tem que envolver eles emocionalmente durante a cerimônia, assim como qualquer outra, mesmo se fosse religiosa. Eles são envolvidos emocionalmente durante a cerimônia até chegar no fim. E é a mesma coisa numa cerimônia simbólica. E você acha que por não existirem regras no casamento simbólico, os noivos podem escolher qualquer ritual aleatório? Olha, até podem escolher, desde que seja a sua verdade. Eu sempre costumo dizer que os noivos precisam buscar para as cerimônias deles, não importa se religiosa, civil ou só simbólica, a verdade deles. Então, não adianta você colocar na sua cerimônia algo que seja do modismo. Porque está na internet, porque eu achei bonito, ou porque a cerimonialista sugeriu só, ou porque uma amiga já fez um casamento e ficou legal. Você tem que buscar qual o significado daquele ritual que você vai incluir na sua cerimônia e se identificar com aquele significado. Não adianta você colocar na sua cerimônia algo que não faz parte da tua realidade, não faz parte das suas convicções. A cerimônia, mesmo que simbólica, ela é uma cerimônia de casamento. Ela é uma cerimônia do amor. Então, não adianta você querer colocar coisas demais, às vezes no seu casamento, só que não condiz com o seu perfil. Então, você tem que cuidar aquilo que vai colocar na cerimônia, na verdade. Né? Entrar em acordo com o noivo também, conversar muito com o noivo se também. Ele acha que aquilo é interessante de fazer, porque às vezes a noiva escolhe fazer e o noivo fica lá, tipo, como é que é mesmo isso aqui? Ou até mesmo, às vezes, é um ritual que vai constranger os convidados do noivo ou da noiva. Você tem que todo saber bem o perfil da família, né? O que a família... Porque você está fazendo a cerimônia para você e para o seu noivo, mas, né, é um casamento onde você vai estar com a família, com as pessoas que você ama, com as pessoas que convivem com você. Então você tem que, não pode ser motivo de causar escândalo, não importa se é o seu casamento ou não, você está celebrando aquilo em família. Né? Se fosse para você fazer sozinha o casamento, um elopement wedding, por exemplo, daí sim, né? O que vale somente é a sua opinião do noivo, mas você tem que levar em consideração que dentro desse casamento, nessa cerimônia, tem pessoas ali que você ama, que você considera. Então, dependendo dos rituais... Mas teriam rituais que constrangeriam? Olha, a criatividade das pessoas, Fernanda, é imensa. É sem limites. Agora eu fiquei assustada. Não, e olha... Tem muitos rituais, né? Se você pesquisar na internet, você vai verificar que tem muitos rituais totalmente bizarros. Ou até mesmo só o fato de fazer um ritual, muitas religiosidades das pessoas, a religiosidade, não a religião. Às vezes a família do noivo pode ser cristã ou católico e olhar para aquilo como achando que não condiz com a religião, mas não entender o significado, né? Eu acho que claro que você como convidado, né? Como pai, mãe, padrinhos, convidado, você tem que respeitar a religião e o credo dos noivos. Não importa aquilo que você acredita, e sim o que eles acreditam. O momento é deles. É deles. Mas vocês também, como noivos, como anfitriões daquela celebração, precisam também não ser motivo de escândalo, que é como eu estava dizendo. Então, cuidar um pouco, né? Porque... mas a maioria dos rituais são bem tranquilos. A maioria quer dizer isso mesmo, que os dois se tornam um só, ou que nada vai separar aquela relação. A maioria dos símbolos são esses, na verdade. Tem aqueles cadeados. Sim, a chave a fita que passa na mão um do outro e depois tranca com um cadeado, e aquilo simboliza que nada vai os separar. Então, existem vários. Isso nós estamos falando para uma cerimônia simbólica, deixar bem claro. E qual é o perfil desses casais? Eles têm algum perfil específico? Geralmente os casais que escolhem pela cerimônia simbólica. Olha, não seria mesmo uma questão de opção.
Os casais que fazem esse tipo de cerimônia simbólica, normalmente ou eles não têm essa opção de casar no religioso, ou por algum motivo ainda não podem casar no civil. Os casamentos, eles têm todo um trâmite para acontecer, tanto no religioso quanto no civil. Então, no civil, por exemplo, tem casais que precisam de uma documentação específica e talvez na data do casamento que ele escolheu, essa documentação ainda não vai ser possível. Então, por isso, eles fazem o casamento simbólico, já não iam mesmo casar, por exemplo, no religioso, só no civil. Então, resolvem fazer toda aquela cerimônia simbólica e depois só vão no cartório e assinam os papéis, porque o civil nada mais é do que isso, só uma assinatura de papéis mesmo, né? Agora, o casamento religioso, normalmente os casamentos religiosos, eles têm muitas regras a serem seguidas, principalmente, por exemplo, na Igreja Católica. Se o casal, um dos dois já foi casado na igreja, por exemplo, ou se ele não tem os sacramentos da igreja, digamos que ele não tem o crisma ou alguma coisa assim, ele vai ter que fazer todo esse procedimento antes de casar na Igreja Católica. Ou ele vai ter, se no caso ele já foi casado, isso impede que ele case novamente. Existe uma possibilidade de se casar na Igreja Católica novamente quando o casamento é considerado nulo, mas isso nós vamos falar em um outro vídeo. Isso é assunto para outro episódio. É um assunto bem interessante até, né, diga-se de passagem. Mas esses casamentos que não são possíveis de ser realizados na igreja, por algum motivo, qual seja, os noivos têm essa opção de fazer uma cerimônia simbólica. É uma celebração onde vai reunir toda a família, os convidados, os padrinhos, pode ter tudo que tem no casamento. Pode ter, não seria igreja, né? Seria um local, uma capela, de repente uma chácara que tenha um local específico, ou um salão de festa, algum lugar com que eles possam fazer essa cerimônia, tal como fariam se fosse na igreja, porém a figura do celebrante não é o pastor e nem o padre, né? Que é o que a gente já comentou. Sá, você tem alguma dica especial para esse tipo de cerimonial? Olha, uma dica muito interessante, Fernanda, é para os noivinhos fazerem nesse cerimonial simbólico. Primeiramente é contratar um celebrante de casamento, porque mesmo que você não tenha a opção do juiz de paz ou de um pastor ou de um padre, você precisa de alguém que conduza toda essa cerimônia no protocolo, que é no microfone. Você precisa de alguém que vá falar palavras bonitas, que vai emocionar as pessoas que estiverem lá, porque na verdade o casamento, a cerimônia de casamento, a lembrança que você vai ter da cerimônia de casamento são as palavras que você vai escutar naquele momento, são as coisas que serão ditas, as homenagens, as músicas. Então é importante que você cuide bem o profissional que você vai contratar para conduzir isso. Outra situação muito interessante é não esquecer de contratar um bom cerimonialista, porque se é uma cerimônia simbólica, ela vai exigir um pouco mais de criatividade e de expertise desse profissional, porque muitas coisas, como a gente já disse até aqui, não podem ser feitas porque não convém, não porque não podem porque é regra, mas porque não ficam bacana numa cerimônia dessa. E um cerimonialista vai saber te dizer com certeza se isso pode, não pode, se é legal para sua cerimônia, para o seu horário de casamento ou para o público que você vai convidar para o seu casamento. Então, esses dois profissionais seriam a minha dica. O mestre de cerimônias ou o celebrante de casamento e um cerimonialista, ambos profissionais com referência, de qualidade e que você confie realmente o seu grande dia. Então é isso, Sá, chegamos ao fim de mais um Agora e Para Sempre. Muito obrigada pela companhia de você que nos acompanha. Obrigada, Fernanda, obrigada pela sua companhia, obrigada a você que está sempre conosco, que nos acompanhou até aqui. Continue compartilhando, nos curtindo, nos seguindo e nós estaremos sempre aqui trazendo para você uma novidade todas as quartas-feiras nesse canal. Tchau, gente!